Fala galera, beleza? Espero que o áudio esteja saindo bem aí. Eu mudei o meu aplicativo de filmagem. Faz uma falta aquele negocinho de segurar a câmera que eu não tenho. Bom, mas espero que dê para fazer esse vídeo. Tô fazendo esse vídeo um pouco antecipado. Eu postei o outro vídeo, vai fazer acho que 2 dias. Postei na quinta-feira. E hoje é sábado, né? Eu tô sozinho aqui, a Cássia tá na igreja, ela é catequista, então ela tá no retiro com as crianças lá. Eu fiquei de falar para vocês sobre a nova empresa, né, que tinha chamado eu para fazer um novo serviço. E a empresa era uma empresa de sex shop, né? E ela mandou fazer, pediu, né? Mandou, fica meio estranho, né? Falar mandou. Pediu para mim fazer esses pingentinhos aqui, ó. Não sei se vai dar para focar. Vou tentar aqui focar um pouco. Uma mão só é meio complicado. Mas é esse pingentinho. Já dá para ter uma ideia do que é, né? O que é isso daqui, né? Não precisa nem dizer, né? E eles vão dentro de um frasquinho de perfume, tá? Então é tipo um aromatizante, alguma coisa assim. Eu não manjo muito o que é isso daqui, não. Mas é para você ter as intimidades lá e tal. Então ele vai aqui dentro do líquido, né? E fica como se fosse um... como é que se dizer? Um marketing deles, né? É um marketing da empresa. Então toda vez eles pedem para mim. E quando eles pediram esses daqui, eles pediram em torno de, se eu não me engano, era 5.000 peças. A gente fez o primeiro pedido, né? Então durou praticamente quase 1 ano para eles fazerem de novo o pedido com a gente. Foi bastante peça, né? Eles não vendem só esse tipo de produto, então acredito que esse produto foi vendendo conforme foi fazendo. Então teve as primeiras peças, né? Que a gente foi vendo tamanho, pequenininho, tá vendo? Eu vou tentar filmar aqui para vocês. Ó. Então a gente ia fazendo testes, né? Até chegar num padrão que ficasse legal também. E também a gente tem que imprimir ele todo sólido, né? Não pode ser oco por dentro, senão ele boia em cima do perfume. Então tem todo um esquema, uma trajetória para fazer isso daqui. E não era simplesmente fazer, né? A gente teve que mandar a amostra e eles teve que mandar para o laboratório para ver se soltaria algum tipo de tinta, né? Ou de alguma coisa que fosse causar alergia, né? Nas pessoas que fossem usar. Ainda mais se fosse usar em parte íntima, né? Então é complicado. Bom, fizeram esse pedido, deu certo, né? A gente fez em PLA, se eu não me engano. Deu certo. E não teve nenhum tipo de alergia nem nada. E a gente conseguiu fazer esse produto aí para eles. Feito esse produto, aí veio uma nova Neptune que eu comprei, né? Que aí já foi foi bem no lançamento da 4 Pro. E eu comprei a 4 Pro, justa a 4 Pro, porque lançou a Neptune 4 e a 4 Pro. E aí foi aonde que deu uma alavancada bem legal na nossa empresa, né? Eu tô com ela até hoje, vou mostrar ela ali para vocês. É uma máquina super boa para começar. Tem os seus pontos negativos, tá? Mas também o ponto positivo dela é surpreendente. Ela tá aqui, acabou de fazer essa pecinha aqui. Essa peça aqui que eu fiz aqui, essa peça que eu fiz ali é um suporte para colocar o PlayStation 4 na parede, tá? Então essa é uma das peças que a gente vende na nossa loja também. A Neptune 4 hoje ela tá num preço excelente. É uma das máquinas que eu nunca tive problema com ela. Nunca tive nenhum tipo de problema para trocar peça, nada. O único problema que deu mesmo, para falar a verdade, é que eu colocava as máquinas para rodar à noite, né? Então ela acabou descolando a peça, né? Quando foi começar a fazer.
e eu fui dormir. Quando eu acordei, ela encheu de filamento no hot end. E aí eu aqueci o hot end, tudo, tava tentando tirar. Mas eu com o alicate acabei cortando os fios, estraguei todo o hot end. Acabou quebrando também algumas peças, acho que devido ao acúmulo de plástico que tinha no bico, né? Como faz muito tempo, né? Eu não tenho nem mais ele aqui. Eu acho que eu devo ter até numa caixinha ali. O resto das peças, né? Mas enfim, esses material tem aqui no Brasil. O hot end dela vende no Brasil já. Não precisa importar. E aí eu comprei ele, troquei e ela tá trabalhando normal. Futuramente eu vou trocar? Sim, vou trocar ela sim. Mas isso daí é um outro vídeo que eu vou fazer para vocês aí falando sobre as máquinas, né? Sobre custo e benefício das máquinas, tá? Outro ponto é que quando eu comecei a fazer esses negocinho aqui, né? Essas pepequinha, vou falar pepequinha. Deu para comprar não só ela, mas também duas máquinas, né? Então eu acabei comprando a Zender 3 V3 SE também. E para fazer um teste, né? Porque a Neptune era legal. Eu conseguia ligar ela, ela não tem Wi-Fi, né? Então eu conseguia ligar ela no que? No cabo, via cabo. Agora ela não tá ligada mais via cabo, tá? Então eu coloco o pendrive, ó, o pendrive tá aceso aqui, porque eu limitei ela para fazer alguns tipos de peças só, para mim não ficar trocando de peça. Isso daí é um ponto muito bom que tem que se observar na farm, tá? Deixar a máquina fazer no máximo 10 tipos de peça, uma coisa que eu não consigo fazer isso daqui, mas eu pretendo fazer isso daqui. Então é uma máquina excelente. Quem for começar e está procurando uma máquina, não tem muito dinheiro para investir, essa máquina é excelente, tá? Não tem manutenção. A manutenção dela é a limpeza. Ela funciona sem esse negócio aqui atrás aqui, ó. Eu acho que é até um pouco de besteira ter ele, tá? Não precisa de tanto resfriamento assim no bico. Só o hot end dela já dá conta já. Essa daqui é boa? Ela é boa sim. Também é boa. Essa daqui é a Neptune 3 Pro. É ótima, a máquina é excelente, mas ela imprime mais devagar. Porém, ela é mais barata que aquela lá, né? Hoje essa daqui deve estar custando em torno de 1.300, 1.400. Num cupom do AliExpress alguma coisa você consegue até por menos. Aquela ali deve estar 1.800, 1.700, mais ou menos, né? Então, depois veio essa daqui, que são as Ender 3 V3 SE, que eu tenho essas daqui, tenho aquelas ali embaixo, tá? São todas elas, e aquelas ali em cima também. Eu comprei muitas delas? Comprei. Me arrependo? Um pouco, não muito, tá? Mas isso daí também é um outro vídeo que a gente vai falar sobre elas, tá? Então, a nossa trajetória foi basicamente assim, né? Veio vindo pedido e eu fui investindo na empresa. Tem muito youtuber que fala compra bambu, compra não sei o que para começar, compra não sei o que lá para começar. Cara, se você for começar com uma máquina só, esquece. Então você tem que começar pelo menos com umas 3, 4 máquinas para poder estar investindo nisso daqui, porque se você pega um pedido aí de 200 peças, você vai ter como entregar isso? Vai ter como fazer isso daí? Não vai, cara, não vai. É difícil. Então, eu hoje em dia, se fosse começar a minha trajetória na impressão 3D, eu começaria comprando no Neptune 4 ou dependendo do que você tiver no bolso também, né? Porque não adianta eu falar assim, compra a Creality, pode ser a High Combo, mas você compra ela sem o combo, é 2.000 aquela máquina é excelente. Compra a Anycubic. Se você não for imprimir peça colorida, compra a Anycubic. Também 2.000 e poucos reais, 2.300 é uma máquina daquela ali. É uma bela de uma máquina, saiu a Cobra V2 agora, né? Cobra 3 V2. Então, uma ótima máquina também, mas eu não aconselho comprar elas para imprimir colorido no momento para a sua farm.
E se vocês querem saber o porquê, vai acompanhando o canal, tá? Depois ao decorrer dos vídeos eu vou falando para vocês mais. Acabou de chegar material aqui pra gente. Isso é um outro ponto que eu queria falar também no começo, né? Qual que era a empresa que a gente trabalhava. Eu não tinha assim uma empresa tão fixa, né, no mercado, né? Mas eu sempre trabalhei com a Volt 3D. Então a Volt, ela sempre quebrou um galho. E a Volt, acho que ela é a única que vende aqui em atacado, né? Com um preço, ninguém consegue bater o preço dos caras. O único problema da Volt é a entrega, né? Eu moro aqui do lado deles, então para mim é ótimo custo e benefício, né? Eu posso ir lá, retirar, e é o que eu fazia bastante, né? Eu moro em São Paulo, eu ia em Santo André, ia lá e retirava lá. Eu fiz o pedido essa última vez, tem 50 e poucos quilos aqui. Tem mais aqui ainda, eu comprei por causa que é final de ano, né? Então comprei bem mais porque eles entram em recesso, é uma coisa que eu passei perrengue também das outras vezes do outro ano, né? Do ano passado. A empresa fechou 15 dias e eu acabei não fazendo estoque suficiente de material aqui. Então eu acabei comprando de outras marcas só para suprir os produtos, e aí você perde no ganho também, né? Porque você não pode deixar o cliente esperando e você tem que entregar. E como eu trabalho com marketplace, é pior ainda porque tem a data e horário para entregar, né? A gente não tem um site próprio, que é uma coisa que a gente vai ver também esse ano que vai vir, que é uma meta nossa, sair um pouco desses marketplaces, que é como se fosse um shopping, né? Você alugou uma loja no shopping e aí você colocou sua loja lá e paga aluguel para os caras, só que você paga também cada produto que você vende. Então é meio complicado, você fica na mão dos caras. Agora, se você tem um site, é diferente, né? Você pega o pedido, você vai enviar o pedido, você tem um final de semana com a sua família, você pode passear, você pode fazer as coisas que você tem que fazer, né? Porque só trabalhar também, você acaba adoecendo aí algum dia e nada disso adiantou. Eu vou abrir aqui as caixas pra gente estar dando uma olhadinha, tá? Ó, galera, abrir aqui, tá? Ó, esse daqui, ó, Caucasiano da Volt. E aqui é o que mais a gente compra, né? Que é o padrão, né? Preto, filamento preto e filamento branco, tá? Filamento branco. Aí aqui a gente estava em falta do vermelho, que é para fazer algumas pecinhas exclusivas. Tem mais preto. E aqui uma caixa de dourado também, que só sobrou esse daqui, tá? Só tem um lá na máquina e só aquele ali, chegou bem na hora. Tava quase acabando aqui já. Bom, o dourado da Volt eu acho um dourado muito bonito. A gente fabrica essa peça aqui. E esse dourado aqui é muito bonito. Então pode ver que na luz ele brilha demais. Fica bem bonito mesmo. Essa é uma das peças que a gente vende lá também na Shopee, tá? Bom, galera, esses daqui é um dos materiais que a gente trabalha. E caramba, cansei abrindo as caixinhas. E então esse foi uma da nossas evolução, né? Que foi sempre trabalhar com a Volt. E hoje a gente consegue trabalhar no atacado com eles. A gente comprando acima de 50 kg, 100 kg, a gente tem um preço legal com eles lá. Então no começo a gente sofreu bastante, que 1 kg disso daqui praticamente era R$100 na época. E R$100 não vale o mesmo R$100 de 3 anos atrás, né? Valia bem mais. Então a economia não acompanha, o Brasil não consegue acompanhar, o salário mínimo não acompanha a inflação. Então as coisas acabam encarecendo demais. E a gente tem que trabalhar com preço. Então isso daqui sempre foi uma luta. Hoje a gente trabalha, eu consegui mais de um fornecedor, né? Então a gente tem
a 3D Prime agora, trabalha com a gente, tá? Isso daqui não é... Eu não tô fazendo vídeo para falar, não tô sendo patrocinado, sabe? Né? Eu tô falando para você, ó, compra a Volt, que Volt é melhor, compra a 3D Prime, que 3D Prime é melhor, ou compra filamento da China, que é melhor. Não tô falando isso, até porque nem tem link aí embaixo, nem nada, tá? De site de compra, nem nada. Agora, se as empresas quiserem patrocinar, aí é só mandar um alô aí, um e-mail, mandar uma mensagem que a gente vê o que a gente faz aí, cria um patrocínio, cria um vínculo, mas esse vídeo não tem nada a ver. Bom, então esse foi o sufoco no começo, ainda mais porque a impressão 3D no Brasil antes não era tão forte igual está sendo agora, né? Eu acredito que futuramente, acho que todo mundo dentro da casa vai ter uma impressora dessa para repor peças, até utensílios domésticos, né? Bom, galera, depois disso veio uma alavancagem na nossa loja, que a gente começou a vender outros produtos, tá? E aí vem o caso de direitos autorais, né? Então a gente começou a vender uns produtos que tinham direitos autorais, mas isso daí é uma conversa para outra hora, tá? E a gente fala depois, beleza? Então, um abração, próximo vídeo a gente conversa sobre isso. Valeu, obrigado, tamo junto.